orando, pedindo direção a Deus por uma palavra, para podermos estar compartilhando aqui nesta noite, para que o Senhor possa estar acrescentando mais em nossas vidas. Porque convém que nós sejamos acrescentados de algo da parte de Deus. Precisamos nos encher mais de Deus. Precisamos crescer na presença de Deus. Precisamos estar fortalecidos na presença de Deus. E o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra, e muitas das vezes não é a palavra que nós, ou uma maioria, gosta de ouvir. É bom nós entendermos que toda palavra que vem de Deus, ela é boa, ela é proveitosa, ela nos liberta. Mas muitas das vezes as pessoas, devido a estarem enfrentando muitas lutas e muitos problemas, querem chegar aqui e ouvir uma palavra onde escute que o Senhor vai te abençoar financeiramente, o Senhor vai te dar um carro, o Senhor vai te curar de uma possível enfermidade. Mas é necessário que nós entendamos que Jesus, ele vai além daquele que nos abençoa dessa maneira. Jesus tem muito mais coisas para nos dar. E muitas das vezes nós nos limitamos a coisas materiais, coisas pequenas, e deixamos outras coisas de lado. O Senhor ministrou no meu coração uma palavra onde Jesus, ele é o centro. E é assim que deve ser. Essa semana eu estava conversando com um grupo de pessoas lá no seminário, e glória a Deus, porque aqui nós sempre focamos Jesus. Jesus é o centro de nossas vidas. Mas eu ouvi o triste testemunho que tem lugares que não se prega mais, que não se fala mais de salvação, não se fala mais de inferno, não se fala mais de Jesus, não se fala mais. Tem se falado em bênçãos de prosperidade, aonde se transforma Jesus num servo que tem que estar pronto a qualquer momento a nos servir. E isso tem sido falado em várias igrejas, e esta semana eu tive a oportunidade de ouvir isso. E isso começou a me incomodar. E convém que nós, no Ministério de Novo Tempo, não somente em Pavuna, mas em todas as igrejas que se abrem, nós venhamos a entender quem é Jesus em nossas vidas, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará por cada um de nós. Te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, ainda faz parte de uma introdução. Pedi o Júlio para colocar aí. Obrigado, pastor Zé. Lucas, capítulo 10, não é a mensagem da ministração, mas é algo que Deus ministrou no meu coração, relacionado a como nós devemos nos colocar diante dele. Bota no versículo 38, por favor. Essa passagem é conhecida por cada um de nós. Eu vou procurar hoje pregar com bastante tranquilidade, sem gritar, sem falar alto, caminhando aí com muita calma, porque vocês estão perto de mim, não preciso gritar, amém? A gente vai seguindo com muita calma e tranquilidade. Então, quando a gente lê essa palavra, a gente medita nela, nós vamos ler o fato que ocorreu na casa de Marta e Maria e de Lázaro, que diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando eu estava aí buscando ao Senhor, e essa palavra, ela veio de encontro às nossas vidas, relacionada ao nosso comportamento, quando Jesus está falando da igreja, quando o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. Jesus, andando, entrou em uma casa, e a palavra diz que Maria também se assentou a seus pés. Provavelmente tinham mais pessoas ali que também se assentaram aos pés de Jesus.
Mas existe uma figura chamada Marta que ela estava ansiosa e afadigada. Ela estava preocupada, ansiosa com tudo que ela tinha que fazer. E ela não se posicionou da forma como deveria se posicionar. Aos pés do Mestre. Aos pés do nosso Senhor. Provavelmente Maria não era nenhuma pessoa que vivia desocupada, sem fazer, sem ajudar em sua casa. Provavelmente ela trabalhava muito. Mas naquele momento havia algo mais importante do que qualquer tipo de trabalho, que era o quê? Ouvir o que Jesus tinha a dizer. E é essa proposta que nós temos nesta noite, e que esta proposta fique sempre estabelecida como um princípio para as nossas vidas. Quando a palavra de Deus ela for ministrada, que nós possamos parar tudo o que estamos fazendo para ouvi-la. Nós possamos nos desligar de nossos problemas, de nossas dificuldades, que todos nós já temos. Quem não tem problema aqui? Mas que nesse momento nós possamos colocar os nossos problemas de lado e darmos atenção à palavra de Deus. Amados, o que vai ser ministrado não vem de mim. Nós cremos que quem fala neste lugar é o Espírito Santo de Deus. E essa palavra é para mim, em primeiro lugar. E convém que nós atentemos a ela. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração esta noite é uma palavra tão simples que todos nós conhecemos, que é João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós ouvimos que a palavra precisa ser interpretada, né? Que existe uma ferramenta chamada hermenêutica para ajudar na interpretação da palavra. Nós entendemos também que precisamos ser iluminados por Deus, porque é uma das características da constituição da Bíblia. Ela foi inspirada, ela foi revelada, e para que nós possamos entender, precisamos de uma iluminação divina da parte de Deus para nos capacitar a isso. Mas quando nós perguntamos a alguém com relação a esta palavra, ela não tem nenhuma dificuldade de ser entendida. Qualquer ateu, aquele que não crê em Deus, ele pode falar para a gente o que significa essa palavra. Ele pode dizer que não crê, não acredita, mas ele entende. O quê? Deus amou o mundo, Deus amou tudo isso. Ele vai falar assim para a gente. Amou de uma forma tão grande, tão imensa, que enviou seu Filho, Jesus. Aí ele vai dizer, mas eu não creio, mas para que ninguém morra, para que ninguém pereça, mas que exista a vida eterna. Ele vai entender isso, é simples. Ele pode não crer, como alguns podem não crer, mas é simples de entender. E eu peguei aqui 3 pontos somente dentro desse versículo para destrinchar um pouco. E o primeiro ponto que eu tomei foi as palavras que dizem: Deus amou o mundo de tal maneira. Depois a gente parte para outra. Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse que Deus amou? Esse mundo que nós estamos inseridos. Existe uma confusão onde as pessoas dizem que nós não somos do mundo, não pertencemos ao mundo. Mas pertencemos ao mundo sim. Estamos inseridos no mundo e não tem jeito. O que nós temos que rejeitar é o sistema que rege este mundo. O mundo, a terra, os astros, os animais, os rios, os montes, os seres humanos, é lindo e é criado por Deus. E Deus nos ama e ama toda a sua criação. Ela está corrompida, mas Deus ama o que Ele criou, o que Ele formou. A palavra diz em 1 João 4,16 a seguinte palavra: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O amor de Deus, ele é infinito, ele é sem interesse e ele é sem medidas, ele é incondicional.
Não importa o que façamos, Ele jamais deixará de nos amar. Deus é amor e Ele ama a sua criação. Fomos por Ele formados. O seu amor, Ele é conhecido como amor ágape. Um amor que não pede nada em troca. E esse amor move Deus a querer viver conosco eternamente. Deus quer que nós estejamos junto dele durante toda a eternidade. O homem pecou, o homem transgrediu os ensinamentos de Deus, mas ainda assim Deus insiste para que nós possamos viver com Ele eternamente. Quando Deus criou todas as coisas, Ele usou o verbo haja, haver, que haja, que exista. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós fomos feitos por Deus semelhante a um vaso de barro na mão do oleiro. Fomos feitos com todo o carinho, com todo o amor, de maneira que fôssemos lindos, que Deus se agradasse. Por isso que a palavra diz que a sua imagem e semelhança também não é só essa imagem e semelhança externa, porque Deus não é isso. Mas conforme Deus sonhou que o homem seria, Deus fez. E Deus não quer de forma alguma, queridos, que nós que somos a coroa da sua criação venhamos a perecer. Não é essa a vontade de Deus, devido ao seu amor infinito. Nós muitas das vezes não temos ideia e nem conseguimos mensurar quão grande é o amor desse Deus. Durante aqui os louvores sendo entoados, o início ficou meio complicado, mas as coisas foram acontecendo, a gente começa a sentir a presença de Deus, o mover de Deus é algo que nos arrebata. Aleluia. É algo que nos move de uma forma tão maravilhosa, que muitas das vezes nós esquecemos desse amor que Deus tem por cada um de nós, e derrama sobre nossas vidas assim de forma maravilhosa, e nós começamos a dar valor a outras coisas, começamos a dar valor àquilo que pessoas pensam acerca de nós, aquilo que nos denigre, aquilo que quer nos jogar para baixo, quer nos arrasar, e em vez de nós focarmos o pensamento no amor que Deus exerce sobre nós, o amor que Ele derrama todos os dias, que a palavra diz que a razão de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Pai, que se renova a cada amanhecer. Isso é amor, querido. Isso é algo que, embora a palavra diga que nós precisamos ter esse amor ágape, que nós ainda não alcançamos, porque se alcançássemos, nada nem ninguém nos incomodaria, ainda mais quando nós estamos na presença de Deus. Quando nós entendêssemos quem nós somos para Deus, nós viveríamos uma vida totalmente diferente. Nós não nos prenderíamos a coisas pequenas, porque se eu não quero julgar ninguém, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas quando se começa a falar em dinheiro, muitas pessoas em seu coração já começam a falar em dinheiro, tem que tirar, que não sei o quê. Isso é não entender o amor que Deus tem por cada um de nós. E que como nós um dia adentramos por algumas portas de algumas igrejas, e aí ouvimos falar que Jesus nos ama, e tivemos a nossa vida mudada, transformada, quando nós entendemos esse amor e passamos a amar também vidas, pessoas, conforme o Senhor assim nos manda, porque os 2 mandamentos que Jesus deixou para nós, resumindo todos eles, foi: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas também disse para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos que ter esse amor que vem de Deus. Então, se nós entendermos que não é somente mais uma igreja, mas entendermos verdadeiramente que é mais uma porta para a restauração, é mais uma porta para a salvação, é mais uma porta para que se anuncie o Evangelho do Senhor Jesus, nós teríamos que olhar de forma diferente para tudo que está acontecendo em nosso meio e agradecermos a Deus.
porque hoje fazemos parte disso. Glória a Deus. O amor de Deus sobre nossas vidas, ele deve ser contagiante. Ele deve... a pessoa que está perto de mim, ela deve ser contagiada por esse sentimento. Porque é algo puro, é algo lindo, é algo de Deus. Mas esse amor quer fazer com que nós não pereçamos, ou não morramos, conforme lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira expressa algo infinito, tal maneira, aquilo que você não pode medir, de tal maneira, você estica assim, tal maneira, olha fora, e vai, e atravessa fronteiras, e vai, e rompe, e roda a terra, e alcança o espaço, e profundidade dos mares, é uma tal maneira que nós não podemos medir. Porque o Senhor não quer que pereçamos ou morramos. E quando nós falamos sobre o perecer, que é o segundo ponto que eu quero tratar, estamos falando sobre uma consequência de uma vida de pecado. Uma vida que ainda não se prostrou diante desse amor de Deus. Uma vida que ainda não entendeu a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse perecer aponta para a morte, não é a física, mas o dano da segunda morte. O dano da segunda morte é a condução para um lugar de tormento eterno e de fogo inextinguível, reservado aos ímpios, ou seja, àqueles que não se rendem ao amor de Deus. A Bíblia nos ensina que a existência do homem não termina com a morte, mas que a existência dele continua para sempre. Ou na presença de Deus, ou num lugar de tormento. Deuteronômio 30 nos diz assim, ó, eis que coloco diante de ti vida e bênção, morte e maldição. Mais ou menos por aí, Deuteronômio 30, você vai achar lá. E o Senhor nos diz, propõe-te que escolha vida para que vivas e a viva em abundância. Então o Senhor nos questiona, mas nos dá a resposta ao qual nós devemos escolher. A palavra diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Quero te dizer que não há um sequer que não peque. Não há um sequer que não tenha pecado. Romanos 3:23. O que nós não podemos fazer é nos conformarmos com o pecado e nem vivermos em sua prática. Nós costumamos dizer que nós andamos, é um caminho, estamos seguindo em direção a Cristo, e nesse caminho nós podemos tropeçar numa casca de banana, podemos escorregar, mas podemos nos levantar, tirar aquela casca e prosseguir. Mais à frente eu verei outra casca de banana, e eu já sei que casca de banana faz cair. Então quando eu ver a casca de banana, eu desvio, sigo outro caminho. Pode ser que eu escorregue numa casca de mamão e depois não escorregarei mais. Isso é andar em Cristo. É nós estarmos vigilantes com nossos passos, com nossas atitudes, fugindo não somente do mal, também da aparência do mal, sujeitando-nos a Deus, resistindo a Satanás, ele fugirá de nós. Decisões que nós temos que tomar em nossa vida quando somos tomados por esse amor de Cristo. Existem pessoas que tendem a se justificar. Nós chamamos pessoas para virem, ouvirem da parte de Deus, para aceitarem Jesus, e pessoas se justificam da seguinte maneira: eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém. Querido, se você não fuma, legal, você não é um viciado em fumo. Se você não bebe, ótimo, você não é um viciado em bebida. Eu não adultero. Se você não adultera, você é um excelente esposo ou você é excelente esposa. Eu não mato ninguém, você não é um homicida. Eu não roubo, você não é um ladrão. Legal. Para a sociedade, você está bem.
Mas nenhum de nós pode se justificar diante de Deus com nossos atos. Não adianta eu falar para Deus: eu sou bonzinho, Senhor. Deus, eu sou bom. Eu faço isso, eu faço aquilo. Isaías capítulo 64, verso 6 diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não há justificativa pessoal ou por méritos para justificarmos diante de Deus. Não existe. Então, se nós pensamos assim, nós estamos equivocados, e o Senhor vai falar aos nossos corações como deve ser. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Não tem jeito. Através da transgressão e da queda de Adão, está lá em Gênesis 3, o pecado, que é tudo que nos afasta de Deus, e ele pode ser contra a sua santidade ou sua autoridade. O pecado, como princípio ou poder ativo, conseguiu penetrar na raça humana. O pecado e a corrupção penetram no coração e na vida de Adão. Adão transmite o pecado à humanidade, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A palavra também diz que o príncipe deste século cegou os entendimentos, para que não se entenda aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Isso é natureza humana. A natureza humana, ela é pecaminosa. E nós, por nós mesmos, não conseguiremos resolver esse problema. Pelos nossos esforços, pela nossa dedicação, pelo nosso desejo somente, não conseguiremos resolver esse problema. Eu vou te convidar a notar Gênesis 3, 16 e 19. Nós vamos ver o que o pecado fez com o ser humano e com a raça humana. Você medita lá depois. Não vou ler aqui agora não, que... Agora, se o Senhor amou o mundo de tal maneira para que nós não pereçamos, esse amor moveu o Senhor a nos dar o quê? Uma solução para que esse problema seja resolvido. Nós já falamos aqui que por nós mesmos não conseguimos resolver isso. Deus teria que prover algo para que nós pudéssemos alcançar essa solução. E quando eu pego agora no texto aqui que Deus deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê, aí vamos, não pereça de novo, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho único. Deus entregou à humanidade o seu Filho Jesus, para que em Cristo Jesus, eu e você tenhamos uma chance de nos reconciliarmos com Deus e não perecermos. Jesus é a solução que nós precisamos. Jesus é a saída para uma vida de pecado, para uma vida de transgressão, para uma vida afastada da presença de Deus. Romanos 3, do 23 ao 26 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, já foi dito. Mas no verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Quando a palavra fala para
aquele que crê é para aquele que verdadeiramente reconhece Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Para aquele que, quando lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, consegue entender que tudo que aqui está escrito aponta para quem? Jesus. Jesus, ele é o centro da Bíblia. Jesus, ele é e deve ser o centro de nossas vidas. Por isso que no início eu disse que muitas das vezes estamos aqui, nos reunimos, não somente aqui, mas em muitos lugares, tão somente para usarmos aquilo que Jesus pode nos dar. As bênçãos que Ele tem para entregar a seus filhos. A palavra de Deus também nos diz lá em Lucas 12, Mateus 6, para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que parar de tão somente buscarmos o agir das mãos de Deus, mas temos que passar a buscar a sua face, em santidade e adoração, em louvor e em amor a Ele. Amém. O nosso foco ele tem que mudar para que verdadeiramente deixemos de ser como meninos imaturos, deixemos de ser crentes carnais, para que verdadeiramente alcançamos a estatura de varão perfeito, para que verdadeiramente entendamos por que estamos aqui. Amados, nós podemos falar de inferno, que é um lugar onde o fogo não vai se apagar, aonde haverá o sofrimento e haverá ranger de dente, mas nenhum de nós devemos estar aqui e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, tendo medo de ir para o inferno. Mas devemos ter Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas por tudo que Ele fez. Amém. Pela forma como Ele se entregou por amor a cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Jesus se esvaziou da sua forma de Deus. Eu anotei em algum lugar. Jesus se esvaziou para andar no nosso meio. Se esvaziou para se entregar por amor a nós. Jesus, ele ensinava o arrependimento e novidade de vida. Lucas 5,32 ele fala: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio caminhar sobre a face da terra e nos trazer ensinamento de como deveríamos proceder. Mas tinha algo mais. E esse algo mais é chamado de proto-evangelho, que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, aonde a palavra ela diz, deixa eu ver aqui, eu botei, mas diz assim, que quando Adão pecou, quando o homem pecou e foi tirado do Éden, o Senhor falou que enviaria o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Jesus teve o seu calcanhar ferido quando foi colocado na cruz do Calvário, mas pisou a cabeça da serpente. Aleluia. E quando Jesus pisou a cabeça da serpente, quando ele ficou pendurado naquela cruz entre o céu e a terra, nos religando a Deus, quando Jesus fez isso, o véu do templo se rasgou. O Senhor nos deu a libertação do pecado. O Senhor concedeu a cada um de nós podermos dizer não a tudo aquilo que transgride a vontade de Deus. As pessoas hoje têm uma grande dificuldade em explicar o que é liberdade. As pessoas acham que nós somos presos e elas que estão lá fora são livres, porque elas podem beber, elas podem fumar, elas podem adulterar, elas podem fazer o que elas querem. Elas acham que são livres por isso. Mas na verdade, a verdadeira liberdade é aquela que pode dizer não a essas coisas. Aleluia. Você pergunta a um desses que está entregue ao fumo se ele pode largar agora. Você é livre? Diga não ao fumo agora. Ele pode dizer, mas daqui a meia hora ele vai querer fumar, ele vai querer beber, ele vai querer se drogar. E nós que somos tidos como aqueles que não têm liberdade, nós falamos claramente não. Aleluia. A tudo aquilo que desagrada o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Porque Jesus consumou a obra na cruz. Mateus 27, 46 diz:
E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Depois de sofrer os açoites, o escárnio, todo o sofrimento que Jesus teve, leia lá Mateus 27, é uma boa referência, você vai ver por tudo que Jesus passou. Antes, Jesus chorou no Getsêmani, seu suor saiu sangue, tudo aqui por aquilo que ele passaria. Mas ele não desistiu. Jesus não desistiu nem de mim nem de você. E ele foi até o fim. E quando ele exclama, naquele momento ali, porque Deus me desamparou, por quê? É porque todo o pecado da humanidade foi lançado sobre ele. E nós sabemos que o nosso Deus não fica onde há pecado. E naquele momento Jesus ficou sozinho, recebendo tudo aquilo que nós fazíamos e fazemos. E Jesus recebeu. João 19,30 diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aqui cumpriu-se. Jesus pagou o preço. Jesus recebeu a punição que estava reservada a nós. Deus cria o homem e dá uma ordem ao homem. O homem desobedece. Deus é posto como bom juiz, o juiz justo. Se é dada uma ordem, se existe uma lei, o que tem que ser feito? Se cumprir a lei. Então Deus diz: se pecar, morre. Se fizer, morre. O homem fez. Morte. Mas Deus, como bom juiz, seria como se ele estivesse julgando também seu filho, a qual ele muito ama. Então ele diz: a sentença é a morte, mas eu vou pagar essa sentença. Eu vou me entregar e vou morrer no teu lugar, pecador, para que você tenha vida e vida em abundância. Aleluia. Eu vou me entregar por amor a você. Eu vou ser colocado na cruz por amor a vocês. Eu vou pagar esse preço. E se esvazia, tira ali toda a sua indumentária, né? E vai lá para pagar esse preço. Foi isso que Jesus fez por amor a cada um de nós. E nós precisamos entender de uma vez por todas o que estamos fazendo aqui. Nós somos salvos, queridos, não pelo nosso próprio mérito, mas por aquilo que Jesus já fez. A palavra nos diz que a salvação é dom gratuito de Deus, mas não foi de graça, foi comprada com preço de sangue, mas o Senhor nos entregou. E quando o Senhor nos entrega em Efésios 4:20, agora nós, como salvos em Cristo Jesus, quem é salvo aqui, dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, nós somos salvos. Agora que somos salvos, nós devemos seguir o que é os passos daquele que se entregou na cruz por amor a cada um de nós. Amados, o Senhor nos amou de tal maneira que nos dá seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça. Nós cremos no Senhor? Se nós cremos, nós entendemos que a palavra é o ensinamento de Deus para as nossas vidas. Você compra uma geladeira, ela vem com um manual para ser bem usada, para não queimar, não dá problema. A Bíblia é o nosso manual, é um manual de vida para cada um de nós. E aqui está escrito como devemos proceder em meio a essa nação corrupta, em meio a esse mundo que simplesmente está preso a valores. Amam mais o ter do que o ser. Tenho que ter, não preciso mais ser, porque o que eu tenho vai suprir o que eu sou. Mas é diferente. Nós andamos numa contramão, e andar na contramão do mundo, embora nós aqui deveríamos ser ditos como quem anda na mão, porque nós é que procuramos fazer o certo, mas o mundo vem de encontro a nós temos que romper com isso, e romper com isso não é fácil. Precisa de dedicação. Crente, leia a palavra de Deus, medite na Bíblia.
Isso não tem ocorrido. Tempo de valor para uma oração não tem ocorrido. Amados, vamos valorizar o sacrifício da cruz. Vamos valorizar o que Jesus fez por cada um de nós. Jesus teve o seu sangue aspergido, foi derramado. Todo o seu sangue, depois saiu água. Foi cuspido. Foi zombado. Por amor a mim e por amor a você. E o que eu faço hoje por esse Jesus? Ele disse, de uma forma imperativa, ide, anunciai o meu evangelho. Eu tenho feito isso. Qual a melhor forma de anunciar o evangelho de Cristo? Qual a melhor forma de mostrar Jesus para este mundo? Senão com as nossas atitudes, senão com a nossa maneira de ser, senão com a forma que nós vivemos. Podemos até falar, mas em muitos casos as nossas palavras cairão em descrédito se elas não forem paralelas, seguirem juntos com as nossas atitudes. Estamos deixando de obedecer àquele que se entregou por amor a cada um de nós. Estamos negligenciando o grande comissionamento de Jesus, porque estamos preocupados com o que temos, com o que teremos. Mas vamos mudar, vamos deixar a palavra exercer transformação em nossas vidas. Vamos nos deixar ser tratados e modificados por essa palavra. Jesus nos ensinou a maneira como devemos viver. Jesus nos ensinou como devemos tratar os nossos irmãos, como devemos tratar as pessoas lá fora. Jesus diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Para que serve o sal, se não para salgar? Mas se ele se torna insípido, para que serve? Se não para ser pisado e queimado. É duro. Alguém acende uma lâmpada e a coloca embaixo da mesa? A lâmpada tem que brilhar, sabe por quê? Tem que servir para que aqueles que estão em trevas encontrem essa luz. Aleluia. Essa luz é Jesus, e essa luz deve brilhar em nossas vidas. Glória a Deus. O sal não é fazer com que todos se transformem em gente de Deus, não, até chegar a esse ponto. Mas o sal, ele tem que temperar, ele tem que trazer mudança. Como uma carne de churrasco sem sal, mas coma com sal. É isso que nós temos que fazer, salgar este mundo. Estatísticas dizem que o número de evangélicos cresce no Brasil. Caramba! Será que é fato? Será que é verdade? Tem crescido ou tem inchado? Quem sou eu no reino de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra não tem sido ministrada, amados. Nós temos estudo aqui às quartas-feiras, temos aprendido. Mas e as nossas vidas? Temos só inchado a igreja do Senhor ou temos feito diferença onde estamos plantados? Somos mais um? Ninguém quer ser mais um. Ninguém. Nas multidões que seguiam a Jesus, poucos se diferenciavam e alcançavam o olhar de Cristo. Haja diferente, já foi dito aqui, haja de forma extraordinária. O ordinário todos fazem, o básico todos fazem. Faça a diferença, faça o melhor, mesmo que o seu melhor ainda seja limitado. Entrega o seu melhor para o Senhor. É o seu dom, é o seu talento, é aquilo que você tem, coloca à disposição do Senhor. O Fabinho leu aqui a viúva pobre que tinha pouco, lançou algumas poucas moedas. Ela deu tudo que ela tinha, e nós queremos reter. Quando entregamos para Deus, damos de qualquer maneira. Como podemos ser chamados de cristãos? Cristão é aquele que reflete a Cristo. Pequenos cristos, discípulos de Jesus. Será que eu estou agindo conforme o meu mestre agiu ou agiria se estivesse aqui hoje? Será que eu tenho feito isso?
Efésios capítulo 4, verso 20 ao 30 diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Amados, será que nós temos aprendido a agir dessa maneira em Cristo? Aí vem uma questão: será que nós temos ouvido verdadeiramente? Tem entrado nos nossos ouvidos e parado em nossos corações, semelhantemente a Maria que se prostrou aos pés do Senhor para ouvi-lo? Quanto ao trato passado, quando nós não conhecíamos Jesus, nós devemos nos despojar do velho homem que se corrompe no engano. Não há mais tempo de nós vivermos segundo vivíamos outrora. É hora de mudança, queridos. Deus tem uma promessa para essa obra, de enviar muitas vidas. 5.000, para começar. Nós estamos aqui hoje, sabe por quê? O Senhor quer nos preparar para isso. Mas aonde estão aqueles com o espírito de Isaías? Quando o Senhor pergunta: quem enviarei? Aí ele acredita que rapidamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aonde estamos nós para ouvirmos o chamado do Senhor e nos prontificarmos? Eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Eu não sei falar, eu não sei nada, mas eu me coloco aqui à sua disposição. Aleluia. Para que o Senhor faça conforme o Senhor queira fazer na minha vida. Glória a Deus. Aonde estamos, queridos? Aonde estamos? Não é hora de nós despertarmos. Analise há quanto tempo. Analisemos melhor. O melhor termo é esse. Há quanto tempo já estamos na presença de Deus? E o quanto o Senhor já fez em nossas vidas e o quanto nós fizemos por Ele. Vamos analisar e botar na balança. Vamos ver que a gente está perdendo. Estamos perdendo aí de lambuja. Verso 24 em diante diz: e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então vamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Por isso agora, entenda isso. Conduta de cristão: deixai a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Quantas vezes nós damos, querido? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia de nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Temos entristecido o Espírito Santo de Deus que há em nós, que nos selou para o dia da redenção, para aquele grande dia. Temos que parar. Temos que dar um basta. O outro ponto: Jesus virá buscar a sua igreja. Nós falamos sobre o projeto de Deus, sobre o pecado que entrou nesse meio, sobre Jesus que veio para aniquilá-lo, e há ainda a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Em Atos capítulo 1, verso 9 a 11 diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando em seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim
como para o céu o vistes ir. João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Onde Ele estiver, que nós estejamos. Mas quando Ele voltar, como nós seremos achados? Quarta-feira falamos sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes guardaram o azeite, que é a unção, que é a presença de Deus. Outras não. Se Jesus vier agora, como eu me apresento diante dele? A salvação já nos foi dada. Mas quem tomou posse dela? Temos que tomar posse. E a posse da salvação é somente para aqueles que creem. Mas aqueles que creem são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então a gente entra em alguns questionamentos, eu não vou discutir isso agora. Mas a pergunta é, e a resposta você se dê: nós temos feito a vontade do Pai? Temos agido conforme Ele quer? Temos feito a sua vontade? Essa é uma pergunta que nós devemos levar para casa. Devemos meditar no que foi dito e sempre meditar na palavra, porque sempre o Senhor estará falando de forma poderosa aos nossos corações. Mas nessa noite eu quero um ato profético. Eu quero que aqueles que têm entendido o que Deus tem para as suas vidas, que têm entendido o chamado, possam se colocar de pé e vir aqui à frente, como dizendo ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Você que já entendeu, que já está há tanto tempo e ainda não se posicionou, mas chegou a hora. Chegou a hora de você falar para o Senhor: Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero me dedicar. Eu quero que através de mim pessoas te conheçam. Eu quero que através dos meus passos pessoas venham a saber quem é o Senhor, o que o Senhor faz, como o Senhor age. Para aqueles que já estão cansados das mesmices, das mesmas formas de viver há anos, pessoas que não colocam a mão no arado, pessoas que não se dispõem a fazer aquilo que tem que ser feito, mas que nesse momento entenderam que é a hora e que é o tempo. Isso não é vergonha, não. Isso é romper. Isso é avançar. Isso é tomar posse daquilo que Deus tem para a sua e para a minha vida. Então eu te convido a vir aqui à frente nesse momento. Vença. Não continua preso, não. Os campos já estão embranquecidos, mas onde estão os obreiros? A ceifa era grande. Cadê os ceifeiros? Cadê aqueles que querem botar a mão no arado? Cadê aqueles que querem fazer a diferença na sua geração? Cadê aqueles que não querem fazer parte de uma estatística onde a igreja ela se mostra inchada? Mas aqueles que querem verdadeiramente fazer parte da estatística daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor, daqueles que verdadeiramente querem agradar ao Senhor. Esse é o desejo do teu coração. Não se esqueça que Deus te amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E como temos retribuído esse amor? Como temos agradecido esse amor a esse Deus? Eu ficaria muito feliz se aqueles que não se levantaram
realmente estivessem com a consciência certa, com plena certeza de que estão fazendo aquilo que o Senhor tem para você fazer. Espero que a sua consciência esteja aí afinadinha com aquilo que você está fazendo. Porque se você está fazendo, o reino vai crescer. Se você está enganjado, nós veremos aquilo que Deus vai fazer neste lugar. Mas se não, essa é a hora. Abraça a oportunidade. Não é desmérito nenhum e nem vergonha. A nossa vida é assim. Damos passos, tomamos decisões. E que você tome a decisão certa na sua vida. Nós temos aqui então 3 pessoas, a qual, além das que já fazem, o Senhor pode contar para fazer essa obra. 3 pessoas. A palavra diz que quem envia os ceifeiros é o Senhor. E eu tenho certeza que Deus já ministrou o coração de mais pessoas que aqui estão. Mas eu não sei o motivo da qual estão presas aí nesses mãos. Mas o Senhor o sabe. Quero constranger ninguém. Mas Deus tem uma grande obra para as nossas vidas. Eu te convido a se colocar de pé nesse momento.